Boa tarde, meus amados do canal Timo Dias, boa tarde, nação, boa tarde a todos vocês que acompanham esse canal. Uma verdadeira gratidão estar aqui com vocês. Nós fizemos um vídeo sobre São Cipriano e o Rei de Tiro, o paralelo que foi feito com esses dois personagens que vem traçando a nossa história nesse mundo temporal, na verdade. A live travou bastante, mas foi um erro nosso aqui do estúdio, não foi um erro do YouTube não, tá bom, nação? Quando é o YouTube a gente fala, quando é nós, quando é a gente fala. Então, o erro foi aqui do estúdio, foi falta de experiência minha mesmo, né? E eu que acabei atrapalhando a live ali, fazendo as operações, e acabou que não foi possível a gente passar o que tinha que passar. Mas agora sim nós vamos trazer o estudo sobre São Cipriano e também como tem muito a ver o São Cipriano com o Rei de Tiro. Então, você que tiver com sua Bíblia, com a sua escritura aí perto de você, seja ela virtual, livro, Ezequiel 28, você vai ver como que o próprio Tiro, qual é a relação de Tiro com São Cipriano? É que quando as pessoas lêem o livro de Ezequiel 28, aí fica meio dividido, né? Alguns dizem, não, essa passagem era para Samael. Outros dizem, não, essa passagem ela é para o rei de Tiro, né? E quando as pessoas veem essa passagem de Ezequiel 28, elas não conseguem entender que Ezequiel foi enviado para falar com o rei de Tiro, porque o rei de Tiro estava agindo da mesma forma que Samael agiu lá em cima. E assim como veio um castigo para Samael, que era um arcanjo do Criador, assim também viria para o rei de Tiro também um castigo. Porque assim como Yahweh não poupou a um arcanjo, ele não ia poupar a um ser humano. Então, você vai ver que são duas partes que se segue essa história do rei de Tiro. Então, por isso que as pessoas às vezes vão defender, não, mas o livro de Ezequiel 28, ele está fazendo uma alusão ao rei de Tiro, não é a Samael. Aí outro diz, não, é para Samael sim, não é do rei de Tiro. Na verdade, é para os dois, nação. Ali, o Ezequiel está lembrando ao rei de Tiro que o mesmo comportamento que o próprio Lúcifer teve com ele lá em cima, o rei de Tiro estava tendo, porém Lúcifer teve seu castigo e o rei de Tiro, Yahweh estava querendo poupá-lo para ele não ter esse castigo. Ali era mais uma luta para que o rei de Tiro se arrependesse e não viesse continuar na prática de Samael. E isso se repetiu um pouquinho mais para frente com Cipriano, né? Você sabe que Cipriano era um bruxo, Cipriano ele estava na linha da magia, estava na linha ali daquelas coisas ali do rei de Terron. O Cipriano ele já adorava as próprias trevas, tanto que as suas magias eram feitas, né, ali no meio das pessoas que o procuravam para poder resolver problemas à base da magia que Cipriano passava no seu livro. E o importante também é você lembrar que a própria Igreja Católica ela é uma igreja cipriana. Ela não é o cristianismo de hoje que você costuma ver, né? Essa coisa santa, negativo. A Igreja Católica ela começa com toda a doutrina de São Cipriano. Aliás, o São Cipriano foi um dos papas mor da Igreja Católica, onde a Bíblia de São Cipriano ela é a Bíblia principal. Porque o catolicismo ele tem um caminho espírita, se você não sabia disso. Mas por isso que houve toda aquele racha ali do Martinho Lutero, do João Calvino. Porque a primeira Bíblia da Igreja Católica é a Bíblia de São Cipriano. Só depois que eles começaram do concílio a pegar as escrituras, o que era todo o apócrifo, aí trocaram, pegado e traduzido para o latino, traduzido para a Vulgata,
tiraram muitos livros das Escrituras, tiraram muitos apócrifos das Escrituras nesse concílio, que rendeu a vida de muita gente, que rendeu o derramamento de sangue. Então não foi fácil, né, nação? Aquele momento, a partir do momento que eles conseguem traduzir a Bíblia e tirar o que eles tinham que tirar da Escritura, principalmente os nomes, eles não conseguiram mexer na história, então eles conseguiram tirar, e isso na calada da noite, muitas vezes nas grandes madrugadas, onde as pessoas já estavam dormindo, enfim, e eles conseguiram transformar a Bíblia, que é gigante, a Escritura, apenas num livro de 66, né? 66 livros, na verdade não é nem 66, seriam 73 livros, e só depois que Martinho Lutero sai da Igreja Católica, ele desassocia esses 7 livros da Bíblia do Almeida hoje, que está dentro das igrejas evangélicas, né? E a partir desse momento, então, se começa aí uma grande trégua da Igreja Católica com o seu novo normal, porque os papas da Igreja Católica, eles não tinham essa habilidade de pregar o que nós chamamos de evangelho, era tudo muito novo para ele, tanto que a primeira experiência que o Frei Henrique teve e os gregos que vieram para a América pregar essas passagens da Escritura foi na época que estavam ali os índios estavam ali, a tribo de Azer, eles estavam todos já na mão dos próprios portugueses, que eram os ingleses e franceses da época, que foram capturados pelos espanhóis, e ali então, a primeira vez que eles têm a experiência de pregar o Evangelho, tá, das Escrituras, já toda ela mexida, foi aqui no Brasil, onde rendeu fogueira, onde eles colocaram muita gente dentro do caldeirão, eles botaram o próprio Miguel Seves, que foi colocado dentro da fogueira por causa disso. Tudo para que a história da Bíblia ela não fosse jamais deixar de ser falada pelo lado do bem na Igreja Católica, porque ela passa a adotar esse yin-yang a partir de São Cipriano, e então os líderes, os poderosos da Igreja Católica começam a agir como o rei de Tiro, né? E o rei de Tiro, ele agia realmente dentro de uma alta magia, e era uma alta magia muito alta, que isso valeu para o rei de Tiro toda uma complexidade de informações, enfim, então a coisa não era muito fácil não, nação, viu? A base dessa história, ela é muito gritante. Então nós temos que saber também o que aconteceu com o rei de Tiro, né? O que aconteceu para nós chegarmos também a São Cipriano e vermos como que eles pegaram a Bíblia, mais o que tinha dentro da escritura de São Cipriano, e eles conseguiram introduzir a Bíblia do Almeida nas igrejas de pedra, mas a doutrina, as práticas, elas são todas de São Cipriano, para confundir as pessoas pensarem que aquilo que está se praticando nas igrejas de pedra é o que está na Escritura, quando na verdade você vai na Escritura e você não encontra aquilo que condiz com a doutrina. Volto a dizer, é por isso que quando eles mandam você abrir a tua Bíblia, dentro dos seus templos religiosos, eles mandam você sempre abrir, ler um versículo, depois fecha o versículo e o restante fica por conta do pastor, do padre, do papa, do bispo, do sacerdote, enfim, fica por conta deles. É uma história muito séria, né? Essa questão do que nós estamos tentando te mostrar. Esse livro de São Cipriano é a base do cristianismo. Todo o cristianismo ele é de São Cipriano e não da Bíblia do Almeida, mas na tradução eles conseguem colocar a palavra cristianismo, mas eles tiram do livro de São Cipriano para colocar na tua cabeça muitas informações que não era verídica. Quando a gente pega essa base desses livros, quando você pega ali, por exemplo, dízimo é dinheiro, aí você vai lá na Bíblia, você até encontra a palavra dízimo, você encontra a palavra dinheiro, mas você não consegue encontrar o ritual de dízimo com dinheiro, como é feito hoje no sistema. Mas por que você não encontra? Porque
a prática que eles fizeram, enganando próprios negros aqui na América, foi de mostrar uma Bíblia, mas eles agirem através não da Bíblia, mas através da escritura de São Cipriano. A lei de Terron passa a ser aplicada e a pessoa pensar que aquilo estava dentro da própria Bíblia. Esse acontecimento que começou a adivinhar na própria história do Brasil, ela é um fato também que configura muito com a questão da bruxaria, da magia. E o próprio Rei de Tiro estava envolvido nisso. Quando você pega ali a história do Rei de Tiro, lá no livro de Ezequiel, se você tem tua Bíblia aí, abra ela e nós vamos ler juntos. Se você não tiver a Bíblia, nós podemos ler aqui pela tela mesmo. Eu preparei para você aqui uma didática muito legal, para caso você estiver trabalhando num lugar que você não pode ter sua escritura, fica difícil até de você desligar o celular, poder botar na tua Bíblia no celular, está aqui dividindo tela com você. Ezequiel 28, vamos ver o que aconteceu, nação, lá com o Ezequiel e com o Rei de Tiro. Essa história é tão difícil que os teólogos não conseguem entender. Muita discussão gera em torno dos teólogos, dos pastores, dos rabinos. Muita religião discute acerca dessa passagem, se essa passagem estava sendo aferida a Ezequiel ou se ela está sendo aferida a Samael. Vamos entender. Eu já vou dizer para você aqui, já antes de ler, para você poder ficar mais claro para você ainda. Nação, no capítulo 28 de Ezequiel, do capítulo 1 do capítulo 28 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 10, é Ezequiel falando com o rei de Tiro, denunciando a prática do rei de Tiro. Ok? Agora, do versículo 11 ao versículo 19, é Ezequiel conversando com o rei de Tiro, lembrando ele o que Samael fez lá em cima e que Samael foi castigado, e assim como Samael, Lúcifer, aprontou com erro lá em cima nas suas atitudes, o rei de Tiro estava fazendo a mesma coisa aqui na terra, com a diferença de que Samael, ele tinha sido castigado e o rei de Tiro ainda não tinha sido castigado, ainda tinha esperança dele se arrepender e ficar livre desse castigo. É disso que Ezequiel está tratando aqui com o rei de Tiro. Por isso que quando os pastores vão dessa passagem, eles não conseguem entender se está falando de um homem que era um rei ou está falando de Samael. Está falando dos dois. Sendo que no versículo 1 ao versículo 10, o Ezequiel está mostrando como o rei de Tiro está atuando, está agindo. E no 11 ao 19, ele está mostrando o que Samael fez lá em cima, que foi a mesma prática do rei de Tiro aqui embaixo, sendo que Samael foi castigado, e ele estava mostrando para o rei de Tiro que o rei de Tiro não tinha ainda, de forma nenhuma, sido castigado. Então vamos ver aqui essa visão. Vamos lá. Então aqui, ó, gente, ó, no capítulo 28 da Bíblia do Almeida, da profecia contra o rei de Tiro, do verso 1 ao 10, nós vamos ler o que o Ezequias fala para o rei de Tiro em relação às suas atitudes, ao seu comportamento, às suas ações no meio do povo. E depois do verso 11 ao 19, o Ezequias vai fazer um paralelo para o rei de Tiro entender que o rei de Tiro estava fazendo a mesma coisa que o Samael fez lá em cima, só que o Samael já tinha sido castigado e o rei de Tiro ainda não. Então havia uma esperança para o rei de Tiro, ele pelo menos começar a se arrepender, ver que ele estava errando e ficar livre do castigo que poderia vir sobre ele caso ele não ouvisse o Ezequiel. Então vamos ver o que acontece aqui, vamos lá. Então, profecia contra o rei de Tiro, Ezequiel falando com o rei de Tiro. Então Ezequiel chega na frente do rei de Tiro e diz: venha a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Diga ao governador de Tiro: assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do teu coração, você diz: sou um Deus. É o que o rei de Tiro estava falando.
Sento-me no trono de Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não Deus, embora se considere sábio quanto a Deus. Então, Ezequias está falando aqui com o rei, Ezequiel está falando aqui com o rei de Tiro, que esse negócio do rei achar que ele era um Deus, era o que estava no coração de Samael. Era o que estava no coração de Samael. Analisa bem, nação. Vamos continuar. Vamos aqui no verso 3. Você é mais sábio que Daniel? Ezequiel pergunta ao rei de Tiro: não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Ezequiel fala isso tudo para o rei. Ele continua: por isso, assim diz o soberano Senhor, por que você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Trarei estrangeiro contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão seu resplendor fulgurante. Eles os farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus, na presença daqueles que te matarem? Você será tão somente um homem, não Deus. Nas mãos daqueles que abaterem, você terá a morte de incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Então, o que aconteceu ali? O Ezequiel está dizendo para o rei de Tiro: ó, tu está agindo igual Samael lá em cima, hein? Vai vir todos esses castigos contra você. E você acha que o rei de Tiro estava acreditando em Ezequiel? Ele não estava nem aí para Ezequiel. Porque o rei de Tiro nunca tinha ouvido uma história igual a dele. E só tinha uma história igual ao rei de Tiro, que não era de nenhum ser humano, mas do próprio arcanjo Samael. Olha só que coisa interessante. Aí o Ezequiel vai lá e conta a história para o rei de Tiro, de que alguém fez o que ele estava fazendo aqui na terra, e esse foi o próprio Lúcifer. Vamos ver aqui no verso 11, vamos ver lá. Estas palavras do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Então, esse lamento aqui, que o rei de Tiro vai fazer, que o Ezequiel vai fazer para o rei de Tiro, é o lamento de Lúcifer. Ele vai contar agora para o rei de Tiro o que aconteceu com Lúcifer, que fez a mesma coisa que o rei de Tiro estava fazendo, querendo se passar pelo próprio Criador. Vamos ver o que aconteceu. Então disse o Ezequiel aqui, contando a história de Lúcifer para o rei de Tiro: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim do Criador. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo do Criador Yahweh e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Yahweh e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra
e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos. Todos quem? Os anjos, né? Os que estavam observando. Todas as nações, porque tinha nações de anjos, não é de ser humano, gente. Todas as nações que conheceu espantaram-se ao vê-los. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Então aqui foi aquele momento, né, em que o Ezequiel, ele mostra para o rei que o rei estava repetindo uma história que já existia, de um fim triste de um arcanjo que morava no alto, lá no céu de Arro. Então aqui ele vai mostrando para esse rei, que era o rei bruxo, magia, que queria usar o poder de terror, e o problema desse rei é que ele queria fazer com que as 12 tribos seguissem essa magia de terror também e aplicasse junto ao poder de Arro para ficar aquela mistura do yin yang. Porque todo o povo de Israel, querendo ou não, ele estava na mão do rei de Tiro. E você veja que quando nós pegamos a questão de Samael, mostrando ali esse Jesus, que é o próprio Samael colocado na Bíblia do Almeida, porque eles conseguiram fazer isso, essa tríplice aliança de Jesus, que ele vai se vestir de algo bom. Então Jesus que eles colocaram na Bíblia do Almeida, antes de 1611, é o mesmo Samael, é o mesmo Deus da morte. Eles só tiraram o nome do Salvador, tiraram a imagem do Salvador na cabeça das pessoas e colocaram aí uma imagem de um falso Salvador, tirando o nome de Yahusha, tirando o nome de Arro. Então Samael passou a ganhar destaque na Escritura, na representação do Deus Terron. E isso foi ficando muito tempo, desde a época da escravidão, quando eles trazem esse evangelho para o Brasil. Eles trazem a tradução da Bíblia do Almeida, mas pregando a cultura de Samael de São Cipriano. Então, a Bíblia de São Cipriano, você também pergunta, mas por que eles não pregam a Bíblia de São Cipriano aqui hoje na América e no mundo? Porque eu te pergunto, quem é que vai aceitar levar uma Bíblia de bruxaria, de feitiço, que é o que também o livro de São Cipriano ensina, de um falso salvador? Quem vai pegar esse livro e vai praticar e dormir bem com um livro desse? Não vão, a humanidade não ia aceitar isso. Então, como uma vingança ao Criador, os copistas vão lá e criam, então, a Bíblia do Almeida, onde eles pegam todos os apócrifos, fazem um caldo ali de resumo e transformam apenas em 66 livros, faltando muitas partes que você hoje só vai encontrar. E esse Jesus, ele entrou no lugar do próprio Yahusha, e o mundo aceitou Yahusha. Aliás, o mundo aceitou Jesus, mas o mundo não aceita Yahusha. Foi muitos livros queimados, foi muitos papiros queimados, muitas verdades da época foi queimada, para que isso não se espalhasse como está se espalhando hoje, depois que a ciência se multiplicou. Então esses detalhes, essas informações, tudo isso que aconteceu com o rei de Tiro, aconteceu com Cipriano. Cipriano trouxe essa maldição para o Brasil, principalmente. Hoje você vê os líderes pegando a Bíblia do Almeida, mandando as pessoas abrirem para ler apenas um versículo solto, e depois eles costuram isso com as doutrinas ciprianas do cristianismo, tanto do evangelho como do cristianismo. Tanto que você não vai ver na sua Bíblia do Almeida um pastor dentro de igreja, um pastor dentro de templo, você não vai ver um pastor em cima de altar, porque não se há nenhuma ligação de pastor com igreja, com templo, com altar, com batismo, com dízimo, com seguir povo. Não se existe, isso tudo é uma mitologia satânica. Foi tudo uma coisa trabalhada para que as pessoas aceitassem isso dentro das igrejas evangélicas. Por isso que você vai ver lá em Atos 7,48, que Yahusha disse:
e o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Porque esses templos feitos por mão de homens, eles não é o lugar onde habita o Criador. Yahweh não pode habitar nesses lugares, porque esses lugares minusculamente, eles estão servindo para abrigar o Deus Terron, que virou o Deus do mundo todo. E todas as pessoas pensam que Terron é o Criador dos céus e da terra. Aquele que pede sacrifício de animais, aqueles que mandam matar crianças, aqueles que mandou fazer muita coisa na Escritura Almeida, usando o título de Senhor. E com esse título de Senhor, ninguém consegue entender quem é que está falando ali, a não ser o próprio Criador. Então as pessoas têm muita dúvida. Por que no mandamento de Yahweh, ele diz, não matarás? E aqui, várias vezes, o Criador manda matar, né, nomeado como Senhor. Porque ali, nação, não é o Criador que está falando. Temos aí, vamos mostrar para vocês, os próprios apócrifos de Moisés, onde Moisés o tempo todo está conversando com o Criador. E só depois de um tempo ele percebe que aquele Deus ali não era o Criador, porque o próprio Yahweh aparece, ele se penaliza de Moisés e mostra para Moisés, Moisés, isso não sou eu não, e mostra a imagem do Deus que o Moisés estava conversando, que era uma imagem horrível, que jamais seria o Criador dos céus e da terra. É um apócrifo muito importante, muito interessante, vale a pena você lê-lo, mas eu só quero te dizer uma coisa: se você vai para uma igreja, um cristianismo, um islamismo, um judaísmo, um espiritismo ou qualquer ismo desse abismo abissal, mesmo que você leve a Bíblia debaixo do braço, você vai entrar com a Escritura e você vai sair de lá com uma doutrina de São Cipriano pensando que é a Escritura. Se você fizer uma retrospectiva de leitura na sua Bíblia em casa, você que é evangélico, você que talvez até pastor, padre, rabino, vocês verão que a própria Escritura, ela não consegue sustentar o que a doutrina de São Cipriano disfarçada, ela impõe para você dentro do próprio cristianismo que você segue. É só você fazer um teste. E começa pelo dízimo. Dízimo é bíblico? É. Dinheiro é bíblico? É. Dinheiro e dízimo, dinheiro sendo dízimo, é bíblico? Não. Pastor é bíblico? É. Igreja é bíblico? É. Altar é bíblico? É. Púlpito é bíblico? É. Mas existe na Bíblia alguma relação de pastor com altar, púlpito e templo? Não, não existe. Mas no segmento de São Cipriano existe. Por isso que você vai ver tantas doutrinas diferentes, quando o livro da Escritura jamais é a favor disso que é falado dentro dos templos religiosos. É isso que você tem que começar a abrir teus olhos. Você que não conseguiu ainda se libertar desta religião do ismo, que é aplicado a tudo que eles colocaram como porta para o caminho da salvação. Você pode até levar a sua Bíblia para a igreja, mas você sabe que o culto que você vai ter ali não é da Bíblia que está debaixo do teu braço, mas é uma linha de segmento de São Cipriano, que traz a mesma liturgia do retiro, no livro de Ezequiel 28, cujo castigo está muito à porta para quem segue todo esse dilema que o sistema do ismo tem trazido na vida das pessoas. Uma verdadeira maldição que as pessoas não conseguem enxergar e não conseguem ver que existe algo muito macabro por detrás daquilo que parece ser muito celestial. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Obrigado, nação, por acompanhar essa live agora, aqui de tarde, e que a Rússia te carregue nas palmas de suas mãos. Deixe seu comentário embaixo, sua opinião é muito importante, e vamos para cima.